Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, meu nome é Anderson Gomes e nesse vídeo nós vamos falar sobre mediunidade consciente. Como é que isso é? Não estou falando de mediunidade consciente, de ser consciente quanto às relações mediúnicas, mas sobre dar comunicações mediúnicas e estar consciente neste momento, né? Então é sobre isso que nós vamos falar. Vamos lá ao nosso vídeo? Bem, amigos, então vamos lá ao nosso assunto, que é falar sobre a mediunidade, sobre dar comunicações de forma consciente, né? De estar consciente durante as comunicações mediúnicas. Isso pode acontecer tanto na psicografia como na psicofonia, que é o ato do que nós falamos popularmente, né? De incorporar. Né? Mas dentro da doutrina espírita chamamos de psicofonia, mas tanto faz chamar de uma forma ou de outra, né? Então, vamos tentar entender um pouco mais sobre a mediunidade consciente. Bom, nós sabemos que existem dois tipos, a inconsciente e a consciente. Na inconsciente, o médium perde, digamos assim, toda a noção, ele, digamos, fica apagado, né? E o espírito dá a comunicação através do corpo dele. Mas não quer dizer que o médium fica dormindo ou que o médium, né, sai do corpo, vai para longe, né? Ele esquece, não. Ele também tem o domínio do corpo dele, mesmo estando fora do corpo. Mas vamos lá na mediunidade consciente. Bem, o processual da sintonia, as etapas para chegar no transe mediúnico, todos são os mesmos de qualquer outro tipo de comunicação mediúnica. Acontece da mesma forma a aproximação do espírito, a sintonia, todos os, digamos assim, os sintomas, né, o que você sente da psicosfera do espírito, o que ele pensa, o que ele sente. Durante a comunicação, o que acontece? Então vamos, para aprimorar o nosso exemplo, vamos considerar um médium sentado à mesa e ele já está, digamos assim, prestes a incorporar. Então ele já fez todo o processo de sintonia. O que vai ocorrer? O médium ele vai sentir as mesmas, digamos assim, pressões, né, para poder dar passividade para a comunicação. Tá? Mas o que acontece? O médium que é inconsciente, ele perde os sentidos num dado momento, como se ele desmaiasse. E o consciente não, ele fica ali. A aproximação do espírito é cada vez maior, até que ele dá a comunicação. Mas muitas pessoas dizem assim, poxa Anderson, mas eu sou consciente e eu não consigo dar a comunicação. Bom, nós temos no nosso canal um vídeo sobre técnica da incorporação. Então, se você quer ver sobre a técnica, veja nesse outro vídeo, eu vou deixar na descrição, né? Vou ver se coloca um cardzinho aqui também para você encontrar sobre a técnica da incorporação. Mas o médium consciente, ele vai sentindo a psicosfera do espírito aproximar. Os pensamentos, os sentimentos, ele vai sentindo tudo isso ficar mais forte. Até que chega um momento, ele sente uma vontade quase que incontrolável de falar ou de reagir, seja gesticular, se mover, se expressar emocionalmente, seja sorrindo, chorando ou tudo mais. Neste ponto, muitas pessoas têm dúvida, porque se perguntam, mas aí Anderson, poxa, eu tenho medo de falar e de ser eu mesmo, né? Eu tenho essa dúvida, eu fico me questionando. Bom, um ponto importante que eu sempre falo para todo mundo que me faz a mesma pergunta, neste momento da comunicação, não fique se questionando, realize a comunicação. Fale o que você sente, mesmo se naquele momento você tem a percepção dentro da tua mente que é você que está falando, mas fala o que você sente, porque a partir do momento que você for falando e aceitando a sintonia e as vibrações, tudo isso essa vibração vai se fechando cada vez mais. Você vai chegando, digamos assim, mais próximo de dar mais liberdade para o espírito. Então o que acontece? Mesmo que de início você comece falando o que está sentindo, e você sinta mais que é você, mas vai chegar um ponto que o espírito vai tomar mais autonomia e aí ele mesmo vai falar. Então você tem que deixar a tua mente desfocada, meio que como se você ficasse de lado como um observador. Deixa
falar o que sente, deixa fluir a comunicação. Então, nesse momento é importante que você não se questione tanto, que você fique, digamos assim, meio apagadinho de lado. Deixe os julgamentos, a análise da comunicação para depois do trabalho. Naturalmente ocorre que o médium consciente ele fica participando de tudo. Então, você como uma mente desfocada e de lado, você possivelmente vai começar a ver imagens pairar aqui e ali no teu espaço mental, que são lembranças do espírito, são imagens produzidas pela própria equipe espiritual, trazendo o passado desse espírito, para que venha à tona sentimentos, pensamentos, para que ele se liberte de vícios mentais, digamos assim, de monoideísmo, né? De ele ficar na mesma ideia e não conseguir se expressar totalmente, ou não sair de uma condição de pensamento de vingança e de outras coisas, né? De ódio, de revolta. Então, provavelmente você vai ver, a maioria dos médiuns vê, imagens, né? Do que pode estar ocorrendo, do que já ocorreu. Se você vê uma imagem dessas, tente se fixar um pouco mais na imagem. O fato de você olhar, deixa o espírito falar e fica mentalmente observando, fitando, não julgue também a imagem. Só olhe, dê atenção para essas imagens, porque isso ajuda a fazer com que o espírito também olhe, porque afinal de contas vocês estão compartilhando o seu sistema nervoso central. Alguns pontos importantes, se vocês procurarem aqui nesse livro, vamos ver aqui se dá para você ver, vou esconder meu rosto para a câmera não focar em mim, que é o Estudo e Prática da Mediunidade, é o programa 2 da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E tem o 1 e o 2, esse aqui é o 2, então é um pouquinho mais avançado. Então, tem alguns passos aqui que são importantes para o médium entender. Tem sobre o transe, tem todo o passo a passo, né, que ajuda, e é uma compilação de diversos livros, então, que vocês podem conseguir pela internet, né, para poder entender um pouco mais. Então, aqui só para vocês, sobre psicofonia consciente e intuitiva, eu vou ler uns pedacinhos aqui para vocês, ó. Isso está lá no programa 2, módulo 3, Fundamentação Espírita, roteiro 3, né? É complicado situar, né? Vocês teriam que ter o livro. Na psicofonia consciente, o médium fiscalizar a comunicação, controlando gestos e palavras do espírito, uma vez que o pensamento deste atravessa antes a mente do médium para chegar, afinal, ao campo cerebral. O médium psicofônico intuitivo, ou seja, médico incorporação, desculpe gente, estou lendo rápido aqui, me confundo todo. O médium de incorporação, né? Estou dando exemplo, né? Pode até ficar ligeiramente afastado do corpo físico, até pode ocorrer, né? No entanto, tem consciência o tempo todo das ideias e intenções do desencarnado que se comunica por seu intermédio, tá? O que basicamente caracteriza a psicofonia consciente é que, como na psicografia, nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem no momento mesmo que pronunciam as palavras. Tá? Então, tem várias situações aqui. Ó. Na psicofonia consciente ou intuitiva, o comunicante desencarnado assume o comando dos centros cerebrais da fala em virtude do processo de enxertia neuropsíquica que se faz com o perispírito do médium, ou seja, o corpo espiritual do médium. Tá? Então, tem muitas questões técnicas aqui sobre a questão da incorporação. Esse livro é muito bom, tá? Porque fala da clarividência, da vidência, de diversos tipos de mediunidade, tá? E fala especificamente também da psicofonia. Então, existe dentro, digamos assim, uma facilidade na psicofonia consciente. Por quê? Porque o médium pode analisar depois a comunicação. O médium participa mais, pelo menos acredito eu, né, no processo de auxílio do espírito, fixando as visões, compreendendo, entendendo e, um ponto a mais, aprendendo com aquilo que ele vê. Porque não pense que o médium ajudando, é um santinho, né? É um caridoso ajudando. Não, gente, o médium também tem que aprender, ele tem que olhar os exemplos
que estão se apresentando ali e usar para ele mesmo. Então ver a vivência desses espíritos, dessas pessoas, o passado deles, a dor que ele sente, as questões que ele vivencia, então tudo isso tem que ser sim aproveitável pelo médium como um exemplo de vida para ele aprender e compreender a sua vivência. Um outro ponto importante é o sofrimento que às vezes alguns médiuns têm nas comunicações quando vêm espíritos que se dizem enforcados, degolados, decapitados, né? Amputados, ou que desencarnaram queimados em incêndios ou coisas desse tipo. Muitos médiuns têm sofrimento com isso. Então o médium ele tem que ter sempre consciência, ele tem que treinar a mente dele para isso, que qualquer coisa que ele sinta é só estar no campo da percepção, não estar acontecendo no corpo dele. Ele pode ter uma reação de adrenalina, ele pode ter uma reação das glândulas dele, suor e tudo mais, mas ele não está doente, ele não está queimando, ele não está em perigo, porque ele está ali na mesa, sentado. Então isso é importante, o médium sempre ter o sangue frio nesse momento, de saber que aquilo é uma comunicação. Né? Porque também se ele perder o controle, ele não ajuda o espírito, né? E não ajuda nem ele. Se ele perder o controle, ele leva essas energias com ele fica com essas energias e com o reflexo disso durante um bom tempo. Então ele pode ir para casa sentindo sintomas do que o espírito sentia no momento da comunicação, do que ele relatava. Então o médium tem que ajudar, porque inclusive o fato de você se situar ali, né, e fixar a mente nisso, mesmo que o espírito diga, eu estou na minha casa, queimando. Você fixar a mente nessa certeza, você ajuda a fazer o espírito sair daquele monoideísmo, dele estar sempre pensando que ele está lá, né, e fazer ele ver que ele está naquele lugar. Então, a mediunidade da psicofonia, né, da incorporação de forma consciente, permite tudo isso, que você ajude mais, que você veja, que você aprenda, né? Que você pode até interagir mentalmente com o espírito, você pode sim até conversar mentalmente. No meu caso, por exemplo, às vezes eu ouço o mentor falar comigo para fixar nisso, fazer tal coisa, ou dizendo assim, neste momento agora tem que encerrar a comunicação, né? Então, o médium consciente, ele consegue assistir a tudo isso, observar e, digamos assim, complementar o auxílio. Isso é muito bom, é bastante útil. Tá? Dizem até alguns livros que no futuro, eu já li em algum livro da literatura, que futuramente todas as mediunidades desse tipo, né, seja psicofonia ou psicografia, passariam a ser conscientes. Não sei se é verdade, se vai ser assim mesmo, não sei, mas devido à facilidade dessa interação, né, e o controle também que nós temos mais, né? Inclusive para o médium não correr riscos de incorporar sem querer e, digamos assim, causar acidentes ou prejudicar. Isso não existe se o médium não quiser. Nenhum médium é obrigado a incorporar, tá? Então, gente, era isso. Procurem esses livros, né? Vocês vão achar bastante coisa, tá? Tem muito material. Esse mesmo que eu mostrei para vocês aqui sobre a mediunidade, o volume 2 aqui, tem muitos aspectos da mediunidade que vocês podem encontrar. Tem até, eu acho mais alguma coisa aqui que eu marquei e não achei mais. Devo ter perdido aqui, né? Então, tem muita coisa sobre sistema nervoso, sistema endócrino, toda a ação da mediunidade no nosso corpo e na nossa mente. Estudem sempre. Quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês aprenderem, menos haverá sofrimento e mais haverá alegria na mediunidade, porque vocês vão compreender o mundo à volta de vocês, vocês vão entender, vocês vão, digamos assim, interagir energeticamente com o mundo à volta de vocês, tá? E vocês vão sair do campo do sofrimento, do desentendimento, do campo da ignorância, né? Que é não saber o que está acontecendo. Então, amigos, agradeço a vocês por mais um vídeo, por estarem participando até aqui, por estarem dando um pouco do tempo de vocês para aprender. Eu sempre digo que cada passo, cada pequeno grauzinho, né, que nós mudamos na direção do nosso caminho, que nós mudamos na nossa rotina com a intenção de melhorar, esse pequeno grauzinho de mudança no norte vai fazer que lá na frente a gente tenha mudanças bem grandes e bem positivas na nossa vida. Então,
cada vez mais conhecimento, cada vez mais amor no coração, né? Cada vez mais autoconhecimento, e assim nós vamos progredindo. Muita paz, muito amor a vocês, que tenham aí um bom fim de semana que está chegando, muita alegria na vida também. Deus abençoe sempre, fiquem com Deus.